3 árvores pequenas que conversavam. Quando eu crescer, disse a primeira, eu quero ser transformada no berço de um príncipe, de um herdeiro real. A segunda arvorezinha, pequena aventureira, falou, eu quero ser um barco grande e forte, desses que singram os mares do norte, à procura de tesouros. Olharam para a menor delas e perguntaram, e tu aí, nada queres ser? Ao que ela respondeu, eu estou feliz de ser o que sou. Eu quero ser sempre árvore, no topo da montanha, apontando para o meu Criador. O tempo passou, vieram os homens e levaram a primeira árvore, mas não fizeram dela nenhum berço talhado, pelo contrário, mãos rudes a cortaram e a transformaram numa manjedoura, onde os animais vinham comer. E ao ver-se ali, no fundo da estrebaria, a pobre árvore gemia, ai de mim, tantos sonhos transformados num tabuleiro de capim. Mas ouviu-se uma voz do céu que bradou assim, espera e verás o que preparei para ti. Foi quando numa bela noite de verão, alguém curvando-se sobre ela colocou um lindo bebezinho, envolto em faixas e paninhos. Ah, era tão jovem a mãe, tão lindo pequenininho, que se lágrimas tivesse, a manjedoura teria chorado de emoção. Principalmente quando ouviu os anjos e compreendeu, mas que lindo destino meu! Em mim dorme mais que um príncipe, mais que um rei, o meu Deus! O tempo passou, e da segunda árvore a vez chegou. Levaram-na para as bandas do mar, mas que decepção! Não fizeram dela nem um grande navio, nem um barco de recreio, simplesmente um barco de pesca. Ai de mim, gemia a pobre árvore, o que foi feito dos grandes sonhos meus, viagens, tesouros, alto mar? Espera e verás o que tenho preparado para ti. A árvore pareceu ouvir. Foi quando lá na beira da praia um homem caminhava e acenava para o barco, pedindo para ser transportado. Que olhar sublime, que poder na voz ao ordenar: Pedro, lança novamente a tua rede ao mar. E a pesca maravilhosa aconteceu, o barquinho estremeceu e a árvore entendeu. Mas que destino melhor podia eu suportar? Eu estou transportando o dono do mundo, Senhor de toda a terra, o próprio dono do mar. Mas eis que chegou a vez da última arvorezinha, aquela que queria ser um marco no topo da montanha, apontando para Deus. Já havia um prenúncio de tragédia na face daqueles que a foram procurar. Eram homens taciturnos, revoltados, que a desbarataram apressadamente, como se aquele trabalho causasse horror. Levaram-na para a cidade, cortaram-na em 2 partes, que negros pregos uniram, dando a forma de uma cruz. Deus do céu, espantou-se a pobre árvore. O que foi que aconteceu comigo? Eu só queria ser um marco amigo, no topo da montanha, apontando o teu céu de luz. Por que me transformaram nessa cruz? Mas o consolo do céu também chegou ali. Espera e verás o que eu preparei para ti. Vieram os soldados, levantaram a cruz e a puseram sobre os ombros de um homem coroado. Só que a coroa que ele trazia não era de ouro, nem de pedrarias. Era de espinhos, uma horrível coroa que fazia cair pelos caminhos o sangue daquele condenado que não blasfemava, que não reclamava e que não fugia,
mas cuja face macerada refugia, mesmo sob o sangue e o suor. Mas havia uma dor maior naquela face, maior que os pregos nas mãos e nos pés, maior que os espinhos furando a sua cabeça, maior que a lança que transpassou o seu lado, atravessou a cidade, subiu o Monte Calvário, foi levantada na cruz. Dor antiga, antes do início do mundo, erro de todos os homens, miséria de toda a terra, ausência do próprio Deus. Uma dor só entendida pela árvore, quando aquele sublime condenado, abrindo sua boca, e como quem rasga a alma, num grande brado indagou: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta chegou na terra que estremeceu, no sol que escureceu, nos mortos que reviveram, no véu do templo rasgado e na exclamação daquele soldado: esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Daquele momento em diante, no silêncio mais profundo, para aquela árvore fez-se luz. Ali estava seu sonho para sempre eternizado, porque para perdão dos pecados todos os homens se voltariam como único recurso, sempre para a cruz. E aí ela entrou para a história com a sorte e glória que dupla missão encerra, porque aos homens a cruz aponta o céu, mas a Deus ela lembra a dor na terra. Assim eu também, Senhor, eu gostaria de saber agora, o que é que este povo veio fazer aqui? O que é que o James veio fazer aqui? É para dócil obedecer o que traçaste para si? Seja qual for o seu destino, berço, barco ou triste cruz, dá-lhes a tua graça, Jesus, para em tudo eles compreender que importante é teu plano. Eles que são servos têm que obedecer. Seja qual for o destino que o Senhor preparou para cada um aqui, é berço toda hosana, graça e luz? É para você ser barco para os seus milagres? Ou é para você sofrer a vergonha da cruz? Mas saiba que uma coisa, tudo é para a honra, para a glória do nosso Salvador Jesus.